Essa aula de hoje, ela é uma aula integrativa sobre protocolos de Monjaro, ok? Estamos todos na mesma página. É uma aula integrativa sobre protocolos de Monjaro. Antes de eu entrar nela, eu quero lembrar algumas coisas. Nós já vimos, quem participou dos congressos aí, das imersões de injetável, nós já vimos as profissões que podem trabalhar com injetável. Só que os injetáveis que nós, profissionais não médicos, né, e não cirurgiões dentistas, podemos trabalhar é a suplementação. Então, enfermeiros, farmacêuticos, ó, recapitulando, enfermeiros, farmacêuticos, biomédicos, fisioterapeutas, tá? Biólogos com pós em estética, farmacêuticos, todos esses profissionais podem trabalhar com os injetáveis, que são suplementação, não são medicamentos, eles não têm um cunho medicamentoso, eles são suplementação utilizados também para a estética, perfeito? Então, todos esses nós podemos. O médico e o cirurgião dentista, tá? Os médicos e os cirurgiões dentistas, esses podem prescrever a tirzepatida ou Monjaro, ok? Esses podem prescrever a tirzepatida e o Monjaro, perfeito? Ok? Então, hoje nós vamos falar dos protocolos de tirzepatida e Monjaro aqui. Então, é esses protocolos que nós vamos falar. Riusa, eu sou esteticista, eu sou nutricionista. Eu posso trabalhar com injetável? Não, você não pode. Você pode ter parcerias. Então, daí a forma mais indicada é você ter parcerias com quem pode. Então, se você tem um cliente, você tem um espaço, você não vai pegar e jogar a sua vaca morro abaixo. Você vai abrir espaço para trazer um outro profissional que possa e agregar isso ao seu paciente, tá? Agregar isso ao seu paciente. Riusa, eu sou técnica de enfermagem, eu posso executar? Sim, você pode executar sob a prescrição de um profissional ali que pode trabalhar. Perfeito? Então vamos lá. Vamos compartilhar o meu slide aqui para a gente dar o nosso início. Então, essa é uma masterclass. Seja bem-vindo. Você está diante de uma masterclass que é suplementação estratégica para pacientes com Monjaro. Então, aqui, ou tirzepatida, né? Nós sabemos que tirzepatida e Monjaro é a mesma coisa. Ou os pacientes que estão usando também, aqui eu não vou entrar em julgamento, mas que estão usando também os ativos do Paraguai. Ai, tem um monte, gente. Não vamos se fazer aqui, né, de inocentes. Tem um monte de pacientes aí que estão comprando fora o ativo. E nós podemos suplementar esses pacientes. Qual que é o nosso papel aqui? Ajudar esse paciente a otimizar ajudar esse paciente a otimizar o tratamento dele. Essa é a função nossa, ajudar o paciente a otimizar o tratamento dele. Riusa, essa aula vai para a plataforma? Não, essa não vai. Lá vocês que são alunos já tem uma aula lá de vocês. Essa aqui não sobe para a plataforma porque ela é uma masterclass, tá? Então, vamos lá. Vamos lembrar um pouquinho aqui, comigo, um pouco da obesidade. Vamos falar um pouquinho da obesidade, porque o que vai acontecer? Eu vou cantar para vocês a bola de um cenário. Então, a gente precisa estar sempre à frente do cenário. Nós estamos encerrando um ano, aonde foi um ano que o Monjaro entrou no nosso país com força total. Foi esse ano. Esse ano de 2025 foi o ano que as canetas de emagrecimento, os ativos de emagrecimento, os peptídeos, né, começaram a ser falados e começaram a ser usados com muita força. O ano que vem, de 2026, o que vai acontecer? Prestem atenção no que eu estou falando para vocês. Se tem uma coisa que eu sempre estou, é à frente do mercado. Acho que por isso que a gente conseguiu crescer tanto. Então, presta atenção. O ano que vem, de 2026, a tendência é que o Monjaro caia ainda mais o valor dele, tá? Ele ainda fica ainda mais barato, porque nós vamos ter outros produtos entrando, como a retatrutida, outros ativos com maior capacidade que o Monjaro. Então, o que vai acontecer? O valor dele vai reduzir ainda mais. E eu sou prova disso. O ano passado, eu comecei o ano, encerrei o ano passado comprando Monjaro a 5 mil reais, 6 mil reais, 6 mil reais uma ampola. Este ano, eu encerrei o ano comprando a mesma ampola por 1.200 reais. Tem noção disso? Vocês estão vendo como é o mercado? Então, a tendência é que o valor comece a baixar, porque vai vir outros ativos para o mercado. Então, o que vai acontecer? Nós vamos ter muitos pacientes consumindo o produto de emagrecimento. Muitos, mas muitos, tá? Então, o ano que vem vai ser algo muito intenso de pessoas tomando produto de emagrecimento, mas muito intenso mesmo. Porém, o que acontece aqui? Vamos lembrar algo. Nem todo mundo terá o mesmo resultado. Nem todo mundo terá o mesmo resultado. Por que nem todo mundo terá o mesmo resultado? Vamos ver se vocês sabem. Me digam aí no chat. Metabolismo, alimentação, né? Suplementação, hormônios, exercício, disciplina, acompanhamento, tudo isso. Terreno biológico, né? Então, tudo isso faz alteração. Hoje, por exemplo, eu fui no salão fazer minha unha e lá tem uma moça tomando Monjaro. E aí ela falou assim, doutora,
que tá acontecendo? Eu já tô na dose de 10 miligramas e eu não tô emagrecendo, tá? Ela falou, eu tô na dose de 10 miligramas e eu não tô emagrecendo. Por que que ela não tá emagrecendo? Eu falei, eu preciso ver os seus exames. Falei, você deve estar com alteração na tireoide, você pode ter uma intoxicação de metais pesados, você pode ter alguma alteração que impede os receptores. Então, são detalhes, tá? São detalhes, gente, que faz a diferença, que faz total diferença. Então, pacientes intoxicados, pacientes com metais pesados, pacientes com tireoidite ou inflamação na tireoide, paciente com muita inflamação intestinal. Por quê? Porque o que é estimulado é lá no intestino. Então, se uma pessoa tiver um intestino melhor que a outra, claro, o estímulo dela vai ser 10 vezes melhor. Pacientes com hipotireoidismo, então tudo isso vai impactar. Só que a obesidade, ela é o ponto de partida das doenças crônicas modernas. E o que foi percebido? O Monjaro não é mais sobre estética. Não é mais sobre estética. Todos os profissionais de saúde, eles vêm aderindo a esse ativo. Por quê? Porque melhora a qualidade de vida desse paciente. Melhora tudo, a qualidade de vida desse paciente. Então, a gente tem que lembrar que obesidade é uma patologia também, porque ela aumenta o índice inflamatório. Então, um paciente obeso, ele vai ter maior tendência para um hipotiroidismo, por isso que ele vai ter mais dificuldade de emagrecer. Ele vai ter mais tendência a ter uma aromatização dos seus hormônios, e isso faz com que ele tenha isso faz com que ele tenha uma maior dificuldade de emagrecer. Um paciente com obesidade, ele pode ter uma inflamação crônica silenciosa, uma resistência à insulina, ele pode ter já um diabetes ali acontecendo, ele pode ter uma desnutrição e uma inflamação intestinal. Então, todos esses detalhes são coisas que nós precisamos avaliar. E é por isso que você está nessa aula, para que você abra os seus ouvidos e o teu coração e aprenda um pouco mais como nós podemos manejar esse paciente. Manejar esse paciente dentro da parte integrativa, tá? Dentro da parte integrativa. Então, ó, a obesidade não é uma condição estética. Ela é hoje o principal terreno metabólico para o desenvolvimento das doenças crônicas que mais adoecem e matam no mundo. Por isso que essas medicações de emagrecimento estão ganhando tanto espaço e mercado. E nós precisamos o quê? Nós precisamos estar prontos para receber esse tipo de paciente. Você precisa estar pronta para receber esse tipo de paciente, ok? Então, nós precisamos estar prontos para receber esse tipo de paciente e saber como manejar esse paciente, como ajudar esse paciente dentro do tratamento. Para reduzir os riscos, né? Para reduzir os danos. Como uma medicação tem risco? Tem risco. Como qualquer medicação precisa ser avaliada? Precisa. Só que como a gente tem muitos pacientes sendo atendidos de qualquer forma ou usando por conta própria, por uma forma, né, não indicada, você é o profissional que vai ter mais acesso a esse tipo de paciente. Então, é natural que você, tá? Enfermeiro, farmacêutico, fisioterapeuta, biomédico, ah, biólogo, esteticista, até você que é terapeuta que tá aqui, é natural que você tenha acesso a esse paciente, porque esse paciente, ele acaba vindo dentro da sua porta de entrada ali. Às vezes ele é um paciente que não vai buscar um médico. Por quê? Ou ele não quer dispensar ali uma consulta, às vezes num valor muito alto, ou ele não quer receber um julgamento. Porque o paciente, gente, que não tá fazendo o tratamento certo, ele não quer ser julgado. Ele precisa de ajuda, tá? E eu tô falando isso porque eu recebo muitos pacientes que estão usando de forma incorreta e eles precisam de ajuda. Vocês estão perguntando, quem pode fazer a aplicação? Gente, o próprio paciente faz a aplicação. Não é vocês que aplicam no paciente, não. É eles que se aplicam. Mas nós estamos aqui no formato de ajudar esse paciente a suplementar e reduzir os riscos, ok? Como que eu posso suplementar esse paciente? Como eu posso otimizar o tratamento dele? Vocês não vão mexer com o Monjaro, mas vocês precisam entender do Monjaro. Rios, eu sou médico. Tá, se você é médico, você vai prescrever e você vai manejar esse paciente do início ao fim. Então, é muito importante que você saiba fazer todo o processo. É o próprio paciente que se aplica, tá? Não é vocês que aplicam. Eu não posso aplicar. Tá, isso não muda nada. Eu vejo, às vezes, muitos de vocês preocupados sobre a aplicação. Gente, esse é o de menos. Quem se aplica é o paciente. Nós queremos é o quê? Ajudar o paciente a ter resultado. Se vocês se preocuparem hoje com a venda do Monjaro, é o de menos, porque qualquer esquina o paciente vai encontrar Monjaro a todos os valores possíveis e impossíveis. Eu já entendi isso. Mas ele não vai encontrar um bom tratamento para ter os melhores resultados. Faz sentido isso para vocês? Faz sentido isso para vocês? Em qualquer esquina, ele vai achar qualquer pessoa para ele comprar a medicação. Ele vai achar, de todos os valores. Mas ele não vai encontrar em qualquer esquina alguém que ajude ele a realmente ter resultado. Ele não vai encontrar. É aí que você entra. É aí que você entra, ok? Então, entenda isso. As doenças crônicas é o que mais adoece e o que mais mata. E óbvio, o paciente obeso e crônico que começa a usar o Monjaro, ele é o paciente que mais precisa emagrecer, mas é o paciente que rapidamente vai parar de emagrecer. Ele vai emagrecer ali, inicialmente, uns 8 quilos, 6, 8, até 10 quilos, e vai acontecer o quê? A maioria desses pacientes vão parar de emagrecer.
porque o corpo deles faz platô, porque ele tem um corpo muito inflamado, tá? Eles têm um corpo muito inflamado, e a gente precisa saber dar essas orientações e ajudar esses pacientes. Quando o tecido adiposo se expande, ele deixa de ser apenas um reservatório de energia e passa a atuar como um órgão endócrino inflamatório. Então, o excesso de tecido adiposo deixa de ser apenas tecido. Não passa mais a ser apenas uma gordura a mais, mas ele passa a se tornar um órgão endócrino. Por quê? Ele se torna um órgão inflamatório. Ele tem vida própria. Porque ali ele guarda toxinas. Vocês sabiam que quanto mais obeso o paciente, mais toxinas ele tem no corpo dele. Mais metal pesado ele tem, mais xenoestrógeno ele tem, mais toxinas que vocês imaginarem ele vai ter. Por isso que ele faz um platô muito rápido. Porque ele começa a liberar essas toxinas, preste atenção, ele começa o emagrecimento, essas toxinas são liberadas para a corrente sanguínea. Quando elas são liberadas para a corrente sanguínea, vocês acham que ela faz o quê? Elas são excretadas? Você acha que essa toxina é excretada? Não, ela não é excretada. Ela vai para onde? Ela fica circulando, ela vai para os receptores e ela vai para outros tecidos. Ela sai daquele tecido que ela estava, que era o tecido adiposo, e ela vai para outros tecidos. Exatamente, Tati. Ela vai para outros tecidos. Por isso que esse paciente, ele passa a ter dificuldade maior no processo de emagrecimento. Então, tá fazendo sentido para vocês? E eles não têm noção disso que eu tô falando com vocês. O paciente, ele é leigo. Ele não faz ideia disso. Ele nem tem noção. Ele só quer saber de aplicar o negócio e ele acha que ele vai emagrecer rapidamente. Por quê? Porque é o que ele compra no universo da internet, é o que venderam para ele, é o que ele viu alguém, uma influenciadora ou qualquer coisa assim, emagrecendo. Mas ele não sabe que lá embaixo o buraco, né, é diferente, é maior. Ele não sabe. Ele não sabe que existe outras coisas ali. Esse é o teu papel. Então, esse processo gera inflamação crônica de baixo grau, resistência insulínica progressiva, disfunção mitocondrial, principalmente disfunção mitocondrial. O que acontece? A mitocôndria é a nossa principal organela de produzir ATP, produzir energia, de ajudar na queima, né, de usar a gordura como fonte energética. Só que quando eu tenho uma mitocôndria em disfunção mitocondrial, e eu estou falando de uma mitocôndria desnutrida, desnutrida. Ela não tem selênio, ela não tem zinco, ela tá intoxicada, ela tá, sabe, ali tonta de tantas toxinas. Ela não vai conseguir fazer a função dela, que é produzir ATP. E aí, o que que esses pacientes sentem muito? Cansaço. Eles sentem muito cansaço. Além de cansaço, aí começa a vir os outros sintomas, como queda de cabelo, né? Muito cansaço, queda de cabelo, aumento das enzimas hepáticas, porque eles não conseguem excretar as toxinas, e aí as enzimas hepáticas aumentam, né? O paciente não consegue excretar, e aí aumenta. Aí pode causar o quê? Que vocês já viram aqui? Ah, a famosa pancreatite. Ai, mas o paciente teve pancreatite. Foi por conta do Monjaro? Não foi por conta do Monjaro, gente, mas foi por conta de todo o processo crônico que ele tem associado a uma medicação que faria o corpo a trabalhar em um modo mais acelerado. Então, é a mesma coisa de eu pegar você que não treina. Quem aqui é sedentário? Não faz atividade física? Quem aqui que é sedentário? Não faz atividade física? Não tenha vergonha, pode falar. Porque eu sei que em 2026 você vai deixar de ser sedentário. Pronto, tem vários aqui sedentários. Então, se eu pegar vocês que são sedentários, não estão fazendo atividade física, zero, e falar assim, ó, eu vou pegar o melhor personal e vou falar para ele dar um treino de atleta para você. E você vai fazer um treino de 2 horas de atleta. Sabe o que vai acontecer com você? No outro dia, você não vai conseguir levantar da cama. É o que acontece, gente, com um corpo que recebe o Monjaro. Que nem eu vi alguma colega colocando aí, paciente que fez bariátrica e teve pancreatite com o Monjaro. Não é, já é um paciente inflamado, já tem um histórico de bariátrico, já deve ser desnutrido. Aí o que eu coloquei? Eu coloquei um ativo com comportamento de atleta. O corpo começa a falir, ele não dá conta. Ele começa a morrer, exatamente, começa a ter problemas. Órgãos começam a falir. É igual carro velho. Já tiveram carro velho? Eu já tive carro velho. Você trocar uma peça nova, colocar uma peça zero num carro velho, estraga outra. Por quê? Porque aquela peça nova é melhor e mais veloz do que a velha. Aí vai estragando. Aí sempre vai dando manutenção, porque você vai trocando uma nova, sabe? A nova forçou aquela que era mais velha. Então vocês têm que ter essa noção. Há risco de hepatite medicamentosa? Sim, há risco de hepatite medicamentosa. Há risco. Então, tá fazendo sentido para vocês. Então, eu preciso regular a mitocôndria. Aí nós vamos vir aqui, ó, com as alterações hormonais, como leptina, insulina, cortisol. Tudo isso sofre alteração no paciente de Monjaro, tá? Sobrecarga hepática, pancreática, tá aqui tudo. Já tô contando para vocês o que tem. Só que se você é um profissional preparado, você já sabe o que você precisa
ajustar naquele paciente. Você sabe que você vai precisar de um ácido alfa-lipoico, de uma silimarina, de um detox. Você já sabe, porque você sabe que esses pacientes precisam de um ajuste. Ele vai precisar ali, ó, de um ajuste. Então, nesse cenário que surge em cascata, diabetes tipo 2, hipertensão, esteatose hepática, dislipidemia, doenças cardiovasculares, SOP, infertilidade, disfunções hormonais, dores crônicas, tudo isso a obesidade causa. Então, o Monjaro pode ajudar nisso aqui? Pode, e muito. Demais. Então, essa galera que está tomando Monjaro, a gente consegue melhorar tudo isso aqui. Mas nós vamos precisar ajustar cada um no seu tempo, com a suplementação. Ou seja, tratar a obesidade é tratar a base das doenças crônicas. Sim, o Monjaro veio para dar mais vida, as pessoas vão viver mais. Ele vai aumentar o índice de longevidade. Ele vai reduzir diabetes tipo 2, ele vai reduzir hipertensão, ele vai reduzir esteatose hepática, ele vai reduzir doenças cardiovasculares, SOP, infertilidade, disfunções hormonais, dores crônicas, fadigas persistentes, ele vai reduzir tudo isso. Você tem que saber falar isso para o teu paciente. Mas o teu paciente precisa ser bem acompanhado. Acompanhado. E é sobre isso. É esse discurso que você tem que ensinar para o teu paciente. Tirzepatida ou Monjaro, tá? Eles vão além do emagrecimento. Porque ela se tornou uma ferramenta tão relevante no paciente crônico. A tirzepatida não atua apenas para reduzir o peso, gente. Ela atua reprogramando o eixo metabólico. Essa é a função dela. Por isso que alguns pacientes precisam ajustar esse eixo antes, porque às vezes ele está tão inflamado que quando eu coloco uma medicação que vai aumentar a performance metabólica, é isso que o Monjaro faz, ou a tirzepatida. Eles aumentam a performance metabólica. Por isso que tem gente engravidando, tá? A esposa do Lucas que tá aqui, por exemplo, passou por essa fase aí. Eu tenho outros pacientes que passaram por essa fase. Aconteceu o quê? Emagreceu, desinflamou e engravidou. Olha só o que acontece. Porque aumenta a reprogramação do eixo metabólico. Reduz doenças de SOP, de ovários policístico, melhora a endometriose. Nossa, Riusa, melhora então para mulheres que têm endometriose? Sim, melhora demais mulheres que têm endometriose. Melhora para quem tem lipedema? Sim, melhora demais para quem tem lipedema. Demais, porque nós vamos reprogramar o eixo metabólico, tá? E o que é a tirzepatida? É um modulador duplo dos receptores GLP-1 e GIP. Esses dois receptores ficam lá no intestino. Então você há de concordar comigo? Você há de concordar comigo que se eu tiver um paciente com o intestino muito inflamado, ele vai ter menos resultado do que outro que tem o intestino menos inflamado. Porque esses dois receptores, eles são intestinais. Então, sim, faz diferença uma glutamina. Sim, faz diferença um ômega 3. Sim, faz diferença um suplemento chamado Cubo, que atua na inflamação intestinal. Esses ativos vai melhorar a inflamação intestinal e obviamente, aumentar a performance desse ativo, aumentar a performance desse ativo, tá? Então, toda vez que você pensar que você vai aumentar a atividade dos receptores GLP-1 e GIP que estão lá no intestino, peraí, se eu vou aumentar a atividade deles, se eu tiver um intestino mais saudável, melhor, menos inflamado, maior vai ser a atividade. Eu vou precisar de um pouquinho de ativo para ter um puta resultado. Vocês já viram o paciente que toma a dose mínima e consegue ter um resultado absurdo com a dose mínima? Já viram isso? Quem já viu? Sim, aí eu já viram. Por quê? Porque essa pessoa está menos inflamada a nível intestinal. Aí, ó, eu emagreci 12 quilos na dose mínima, olha que maravilha. Isso é perfeito, tá? Amores, quem já é aluno meu, vocês têm uma aula de. Na verdade, vocês têm uma aula de, nossa, imensa lá para vocês, com esse conteúdo, tá? Ele vai ajudar a controlar a glicose, o apetite e o metabolismo energético. Objetivo: emagrecimento seguro e reprogramação metabólica. Essa é a função dessa medicação. Então, a GLP-1, ela atua no glucagon-like peptídeo. Então, para quem não sabe, o Monjaro, gente, ele é um peptídeo. Nós estamos em alta onda de peptídeo. Esse é um dos peptídeos. Ele é um dos peptídeos que tem no mercado. Ele vai atuar na GLP-1. É produzido principalmente no intestino delgado e atua em várias áreas do organismo. Qual que é a função principal da GLP-1? Aumenta a liberação de insulina, mas só quando a glicose está alta. Diminui o glucagon, hormônio que aumenta a glicose no sangue. Retarda o esvaziamento gástrico, dando a sensação de saciedade. Isso é ótimo para os pacientes compulsivos, fazendo com que a comida fique mais tempo no estômago e gere mais saciedade. Isso automaticamente leva uma informação, tá, para o cérebro, a nível hipotálamo, dizendo assim, ó, eu não preciso ter compulsão alimentar, não preciso ter fome, porque eu estou satisfeito, eu estou saciado. Melhora o controle glicêmico após as refeições, porque estimula a liberação de insulina quando o açúcar está alto. Em resumo, controla a fome e baixa a glicose de forma inteligente.
Gente, quer algo mais incrível que isso? E o GIP? O que que o GIP faz? O GIP, ele faz o quê? Também é produzido no intestino, principalmente no duodeno. Funções principais do GIP, tá? Que é gástrico inibidor, polipeptídeo, é um peptídeo gastroinibidor. Ele estimula a secreção da insulina após a alimentação. Ele melhora a sensibilidade da insulina nos tecidos. Quais são os tecidos? A gente está falando de muscular, para eu ter uma maior reserva de glicogênio. Atua na captação de gordura pelo tecido adiposo, uma função natural do corpo. Em combinação com a GLP-1, ajuda a modular o apetite. Então, ele funciona como um reforço para o sistema de controle de glicose. Assim, os dois trabalham como um combo perfeito, tá? Um combo perfeito. Por que que eles são tão importantes, tá? Por que que sem o GIP não funciona tão bem assim o corpo? A pessoa vai ter mais fome se eu não tiver esses dois hormônios bem administrados, que é o GIP e a GLP-1. O que que vai ter esse paciente? Ele vai ter mais fome. Ele vai armazenar mais gordura. Ele vai ter um controle pior da glicose, vai levar mais tempo para a glicose baixar. Ele vai ter picos de glicose, de insulina pós-prandiais, pós-alimentação, e pode desenvolver a resistência à insulina. Então, é isso que vai acontecer, ok? Então, é isso que vai acontecer aqui. Como a tirzepatida entra nisso? Ela vai ser uma agonista. O que é uma agonista? Ela imita. Ela é como se fosse bioidêntica. Já ouviram falar dos hormônios bioidênticos? Então, a tirzepatida, ela é um peptídeo bioidêntico GIP-GLP-1, ou seja, imita os dois hormônios ao mesmo tempo. Por isso tem um efeito tão intenso em saciedade, controle da glicose, emagrecimento, redução da compulsão e melhora metabólica. É como ativar duas chaves que controlam fome e glicose. Um cenário perfeito. Um cenário perfeito. E onde a tirzepatida vai atuar? No cérebro, a nível de hipotálamo, né? Como nós falamos, na saciedade, aumentando o tempo de esvaziamento gástrico e levando informação para o cérebro a nível de hipotálamo, que eu estou com o estômago cheio, então não tem fome. Ela vai atuar no intestino e no estômago, através do retardamento e esvaziamento gástrico. No intestino, através da ativação lá no duodeno do GIP e da GLP-1. No pâncreas, por que que tem pessoas que têm pancreatite? Porque no pâncreas estimula a liberação de insulina e reduz o glucagon. Aí, às vezes, esse paciente ele já está no máximo de liberação de insulina dele. Ele já está no máximo. Ele já está lá com uma insulina em jejum 20, 22. Então, peraí, esse paciente é um paciente que teria um risco para uma pancreatite? Sim. E aí eu preciso modular esse paciente em aumentar a sensibilidade. Como que eu aumento a sensibilidade disso? Quem sabe? Como que eu poderia aumentar a sensibilidade desse paciente? Vamos ver. Cadê? Quem arrisca aí no chat? Ó o Geraldo. Cromo. Um dos. O que mais, Geraldo? Além do cromo. Vanádio, ácido alfa-lipoico, berberina. Muito bem. Exatamente. Com uma boa suplementação de fitoativos que aumentam a sensibilidade da insulina. Assim, eu não vou precisar ter mais estímulo. Eu vou aumentar a sensibilidade. Então, ele vai atuar no fígado e no tecido adiposo. Por isso que tem pessoas, nosso fígado já tá, coitado, ele já não tá aguentando mais. Aí bota uma medicação que ele precisa trabalhar ainda mais. Peraí, mas o fígado desse paciente já tá trabalhando no máximo. Então, eu preciso dar uma mãozinha. Quais são os ativos que eu dou uma mãozinha ali pro fígado? O que que eu posso usar para ajudar esse fígado? Pode juntar picolinato com vanádio? Pode. Vitamina C, NAC, silimarina, glutationa, exatamente. Todos esses eu vou ajudar o fígado. Eu vou ter que dar uma mãozinha pro fígado. Perfeito. Então, vocês já entenderam algumas coisas. Benefícios clínicos e metabólicos. Maravilhoso, redução de 15 a 20% do peso corporal, melhora da resistência insulínica e glicemia, redução da gordura visceral e hepática, proteção cardiovascular e aumento de energia, foco e disposição. Isso é simplesmente incrível, tá? Efeitos colaterais e manejo. O que nós vamos ter com esse paciente? Náusea, nós vamos ter náusea, principalmente o paciente que, por mais que ele não tenha fome, ele come porque o cérebro dele está acostumado a comer. Ele ainda não sabe lidar com isso. Porque ele é um paciente compulsivo, ele não tem fome, mas ele come. E aí, como o retardamento gástrico está maior, o esvaziamento está demorando muito tempo para esvaziar, não tem para onde ir essa comida. Está lotado. Então, esse paciente vai ter mais náusea, por isso ele vai ter que comer devagar e fracionar mais as refeições. As refeições dele terá que ser mais fracionadas, ele vai comer mais vezes, umas 3 vezes ao longo do dia. Ele não pode fazer grandes refeições. Azia e refluxo, nós vamos precisar usar chás digestivos. Aqui na azia e refluxo vai entrar o quê? Vai entrar chá de cardo mariano, vai entrar chá de espinheira santa, né? Vai entrar vários chás ou ativos que ajudam a reduzir gengibre, por exemplo, que pode ajudar aqui a melhorar esse refluxo. Alguém falou aí, ó, Rios, eu tive constipação, sim, tem pacientes que apresentam constipação. Então a gente precisa aumentar a hidratação,
usar probióticos, usar glutamina, às vezes usar um glucoman, às vezes usar um psyllium com esse paciente. Então, eu vou ter que usar ativos que melhoram essa função de constipação. Fadiga, pacientes vão sentir muito cansaço, então a gente precisa aumentar a ingesta de proteína e minerais para esses pacientes. E vai ter paciente que vai apresentar mais flatulência, vai peidar mais, literalmente, ou arrotar mais, porque ou sai por cima ou sai por baixo, que são os pacientes que ainda estão consumindo alimentos fritos, que ainda estão consumindo alimentos que possuem frituras ali, ou alimentos que não digerem facilmente, que tem uma maior dificuldade na digestão e aumento de fermentação. Tá tudo bem aí? Tá fazendo sentido para vocês? Estão gostando? Perfeito. Sabe uma coisa que não combina bem com o monjaro? Gente, zero preconceito aqui, não tem problema, tá? Leite. Lactose não combina bem com o monjaro. Por quê? Porque o leite, ele fermenta. Então, ele acaba fermentando. Então, paciente de monjaro não deveria consumir bebidas lácteas. Não deveriam, porque aumentam a fermentação. Repolho, coisas que fermentam mais tempo ali, não é indicado, tá? E os exames que a gente precisa acompanhar? Quais são esses exames? Quais são esses exames que nós precisamos acompanhar? A glicose, a glicemia, que tem que estar menor que 85, tá? O Roma-IR tem que estar menor que 2. TGO e TGP tem que estar menor que 35. Gama-GT, para ver se o fígado está conseguindo processar tudo isso, menor que 35. Amilase e lipase. Amilase entre 30 a 110. E a lipase entre 13 a 60, tá? Para ver como é que tá o pâncreas, a liberação ali, para a gente não ter risco para uma pancreatite ou qualquer coisa assim. O HDL tem que estar maior que 55, por isso a importância de consumir ômega 3. O LDL tem que ser menor que 150 e o triglicérides tem que ser menor que 100. Isso é o ideal para esses pacientes. A vitamina D desse paciente tem que estar bem ajustada, porque a vitamina D, ela melhora os receptores. Então, ela tem que estar entre 50 e 80 nanogramas. E a B12 e o folato, que é o ácido fólico, também melhora os receptores. Então, a B12 tem que estar acima de 800 e o ácido fólico entre 10 e 15, tá? Ou acima de 15, também não tem problema. Esses exames são extremamente importantes a gente acompanhar. Tem mais exames? Tem, mas não dá tempo da gente falar deles aqui nessa aula, tá? Então, tem sim mais exames que são importantes. E agora, vamos falar um pouco de doses, né? Vamos trazer aqui um pouquinho sobre doses. Não é segredo as doses, é importante trazer isso para vocês. Os protocolos hoje de doses, eles têm vários profissionais com protocolos de tudo quanto é jeito. Mas isso aqui é um protocolo mais integrativo, que é sobre adaptação e preparação do organismo desse paciente, para que não haja um aumento inflamatório nesse paciente com obesidade. Então, o ideal é que a primeira fase de adaptação se use doses baixas, que nós chamamos de low doses, que é dose de 2,5 miligramas, na primeira à quarta semana, que é uma dose de adaptação inicial desse corpo. Aqui, normalmente, os pacientes emagrecem 4 quilos, 3 a 4 quilos. É o ideal de emagrecimento. Que a gente está falando em torno de 1 quilo por semana, tá? Se esse paciente não está fazendo isso aqui nessa primeira fase, é porque a gente precisa melhorar inflamação intestinal, sensibilidade de receptores, para ter um resultado melhor. Na segunda fase aqui, né, na quinta, nona semana, é importante ter um reajuste de dose, de 3 a 5 miligramas. Então, essa dose precisa ser reajustada conforme cada paciente. Porque tem paciente que precisa de um reajuste maior e tem paciente que precisa de um reajuste menor, para aumentar a regulação do apetite. Porque vai ter paciente nessa fase que vai dizer assim: olha, eu continuo tendo fome. Eu tô comendo ainda, de forma intensa. Então, a gente vem aqui e regula um pouco mais essa dose, tá? Na 15ª semana, tá? Décima quinta semana, talvez esse paciente precisa de um reajuste ainda maior. Não são todos, mas alguns vão precisar. E aí essa dose vai para em torno de 7,5 miligramas, que a gente vai ter uma ação plena na saciedade. É aquele paciente que não vai sentir fome, ele vai conseguir começar a ter um equilíbrio, ele vai começar a ter uma reorganização no seu estilo de vida. É aqui, ó. Na 15ª semana, esse paciente começa a ter uma reorganização no seu estilo de vida. E vai ser um paciente que já emagreceu quase 10 quilos, ou alguns já emagreceram até 15 quilos aqui. Porque a média de emagrecimento é em torno de, até a 10ª semana, de 1 quilo por semana, e depois a tendência é que esse emagrecimento ele dê uma reduzida, para em torno de 500 gramas por semana, tá? E aí, quando a gente olha para a 16ª, a 14ª semana, nós precisamos avaliar para um ajuste de dose, ou para uma consolidação do resultado, dependendo do paciente. E aí, a gente está falando de ajuste para 10 ou até 15 miligramas, tá? Na dose do suplemento desse paciente. Então, aqui são fases do tratamento que precisa ser observada individualmente com cada paciente, tá?
E dá para associar outros ativos? Não somente dá, mas como deve. E é o que nós vamos falar agora. Agora eu vou entrar falando de ativos que nós podemos associar durante esse período, tá? Vocês querem que eu fale? Sim, né? É igual perguntar, né? Se quer doce. O ponto crítico que poucos abordam na tirzepatida, abordam, tirzepatida sozinha não resolve paciente crônico, tá? Isso aqui, gente, é o que a gente vê aí fora. Lá fora, o que eu mais vejo é isso aqui, ó. O pessoal só aplicando tirzepatida no seco. Por isso que nós não temos resultado. Por isso que as pessoas têm colaterais, têm problemas. Porque é igual eu ficar dando para um paciente que tá com enxaqueca, eu dar para ele todo dia Tilenol para ele tomar. Qual vai ser a consequência? Se eu der todo dia Tilenol para uma pessoa tomar, sem um tratamento, qual que é a consequência dele? Me fala aí. Mascara o problema e a gente vai ter lesão hepática, né? Pronto, você já sabe. Então, se eu der toda semana para um paciente tirzepatida, toda semana eu vou dar tirzepatida para o paciente, sem nada, sem ajudar o restante das coisas, sem investigar, sem olhar para o todo ali, onde é que está a causa, eu vou piorar para esse paciente. Ele vai ter uma lesão hepática, ele vai ter uma pancreatite, ele vai ter um reganho de peso quando ele parar de tomar, ok? Não resolve. Então, a tirzepatida, ela abre uma janela metabólica favorável, mas ela também expõe fragilidades ao paciente crônico, como baixa massa magra, deficiências nutricionais pré-existentes, disfunção mitocondrial, déficits de vitaminas do complexo B, alterações de magnésio, zinco, carnitina, B12 e tantos outros nutrientes. Vitamina D, selênio, tudo que vocês imaginar. Então, a tirzepatida, ela causa uma desnutrição no paciente. Ela causa uma desnutrição no paciente. Então, quando a gente tem essa consciência, nós vamos passar a levar isso para os pacientes cada vez mais. Que a tirzepatida, sozinha, causa uma desnutrição no paciente. Além de uma anemia, ó, a Milena, eu estou com uma anemia lascada. Exatamente, ela vai causar também uma anemia, tá? Por quê? Porque todo esse emagrecimento, para ele acontecer, ele vai precisar de nutrientes, ele vai usar o seu estoque. E se você não repor, você vai ficar desnutrido. E aí vai ter queda de cabelo, cansaço, fadiga e todo aquele paranauê que a gente já sabe, ok? Sem suporte adequado, o paciente pode até perder peso, mas evolui com fadiga, perda de massa muscular, apresenta queda de cabelo, queda de desempenho físico e cognitivo, reduz libido. O paciente vai ficar sem libido, porque ele vai estar muito cansado, porque ele vai ter uma mitocondriopatia, desenvolve intolerância ao tratamento. É exatamente, tá? É exatamente aqui que a suplementação estratégica, especialmente a injetável, muda o jogo. É aqui. É isso que vocês queriam saber, né? Então é aqui. A gente precisa mostrar para o paciente a importância de uma suplementação. É isso que eu quero que vocês saiam daqui, tá? Eu quero que vocês saiam daqui dessa aula entendendo que você precisa ser um expert em suplementação. Ai, Ilza, eu não sou seu aluno ainda. Então, essa é a tua oportunidade de se tornar meu aluno enquanto ainda há tempo. Esse ano, porque o ano que vem vai ter reajuste. Já tô falando, tá? Por que suplementação injetável em pacientes com Monjaro? A suplementação injetável ela não é agressiva, ela é funcional, ela é precisa e altamente eficiente com aumento de absorção intestinal, tá? Ela não reduz a absorção, ela aumenta, porque ela já está direto ali, ou no músculo, ou no subcutâneo, ela é rápida. Ingestão reduzida e alta demanda metabólica, cenário clássico de quem usa tirzepatida. Porque às vezes o paciente está usando tirzepatida, ele está com o intestino tão inflamado que ele não consegue absorver 100% daquilo que a gente dá para ele oral. E aí nós vamos vir para o contexto de uma suplementação injetável, que vai ser preservar a massa muscular magra, sustentar funções mitocondrial, principalmente função mitocondrial. O que eu preciso no paciente de Monjaro? Aumentar as funções mitocondriais dele, para que ele tenha o máximo de resultado com o mínimo de dose. Reduzir fadiga e queda de energia, prevenir deficiências induzidas pela redução alimentar e aumento da adesão e conforto ao tratamento. Porque se a pessoa fica muito cansada, começa a ter muitos colaterais, o que ela faz? Ela começa a querer abandonar o tratamento. Então é aqui que vocês entram. Então, ó, complexo B injetável metilado é essencial. Ah, então eu tenho que fazer complexo B no meu paciente? Óbvio. Você precisa de complexo B, todos os complexos B. A B12, o ácido fólico, a B1, a B2, a B3, a B6, todos os complexos B, tá? Precisa. Metabolismo energético, sistema nervoso, função mitocondrial, prevenção de fadiga e cansaço. Gente, é o complexo B que vai levantar esse paciente. Então, vai por mim. Complexo B levanta o paciente. Se o paciente tiver condição, ele pode fazer uma ampola de complexo B toda semana. Toda semana ele pode fazer uma ampolinha de complexo B, se ele tem condição. Se ele não tem condição, de 15 em 15 dias, ele tem que fazer uma ampolinha de complexo B, tá? Histórica de resistência insulínica, fadiga e queda de foco. Então, esse paciente vai ser o mais indicado. B12, que é a metilcobalamina. A tirzepatida reduz a ingestão indiretamente, pode impactar nos níveis da B12. Eu percebo isso demais. Que além de impactar nos níveis da B12 pela ingestão, ela impacta também porque o corpo consome mais B12 por conta do metabolismo acelerado. Esse corpo, ele metila mais.
Então, ele vai usar mais B12 e mais ácido fólico, tá? Quais vão ser os benefícios? Aumento da energia, melhora da cognição, função neuromuscular e prevenção de anemia funcional, que é a anemia megaloblástica. Então, nós precisamos da B12 com esse paciente. Aminoácidos injetáveis, quando disponíveis. O que nós vamos precisar fazer? Usar aminoácidos, blend de aminoácidos, BCAA, tudo isso tem que ser feito nesse paciente para melhorar. Então, para quê? Preservação da massa magra, estímulo anabólico controlado e redução do risco de sarcopenia associado ao emagrecimento. Além disso, gente, os aminoácidos, eles aumentam a sensibilidade dos receptores. E aí eu passo a ter uma resposta muito melhor do paciente, ok? Muito melhor dos pacientes. Quais aminoácidos? Todos. Triptofano, taurina, NAC, o grupo do BCAA, né, que é a beta-alanina, todos. Eu gosto muito de usar blend de aminoácidos ou pool de aminoácidos. E eu gosto muito de usar o BCAA com HMB. Demais, BCAA com HMB. Se o paciente, anotem. O paciente tem condição financeira? Toda semana você pode fazer um BCAA com HMB mais uma ampola de complexo B nele, ok? Esses suplementos, até para quem está com grau elevado de esteatose, sim, porque eles ajudam a reduzir o nível de esteatose. Eles são suplementos, eles não são medicamento. Eles melhoram o metabolismo. Vamos à sugestão de protocolos? Quem quer a sugestão de protocolo, diga eu. Vamos fazer sugestão de protocolos? Então, ó o que eu sugeri para vocês. Uma vez por mês, o que esse paciente tem que tomar? Uma ampola de ADEC, tá? Eu gosto de fazer ADEC de 300 mil unidades. Quem já é meu aluno sabe disso. Mais uma ampola de coenzima Q10. Então, todo mês, a cada 4 semanas, esse paciente vai tomar uma ampola de ADEC de 300 mil, mais uma ampola de coenzima Q10. Todo mês. Isso aqui é uma regra, ok? Anotaram? Perfeito. O que mais? Complexo B, triometilador, NAC, minerais e aminoácidos. Aqui no aminoácidos pode ser pool, pode ser blend, de 15 em 15 dias. No mínimo, 15 em 15 dias. E usa meu paciente tem condição, pode fazer semanalmente. Toda semana você pode fazer. Só o triometilador vocês não vão precisar fazer semanalmente. Vocês podem fazer uma semana sim e uma semana não. O restante, se o paciente tem condição, pode fazer semanalmente. Vocês vão ver que esse paciente vai emagrecer mais rápido, esse paciente vai aumentar a melhora metabólica dele, ele vai usar menos dose e ter mais efetividade, ele não vai ter cansaço, ele vai ter disposição para treino e ele vai ter manutenção de massa muscular. Ele não vai perder massa muscular, ele só vai perder gordura. Gordura, tá? É top isso. É top, vai por mim. E aí, o que eu trouxe para vocês? Além disso, eu trouxe a fórmula que eu dou pro meu marido. Gente, eu tô expert em monjar. Por que você está expert? Porque eu tenho mais de 10 pacientes com emagrecimento sem perca de massa muscular, sem perder massa muscular, emagrecimento só de gordura, sem colateral. Meu marido emagreceu 35 quilos. Eu tenho que fazer a foto dele de antes e depois para ser meu garoto propaganda. 35 quilos. Sem perder nada de massa muscular, nada. Sem cansaço, sem fadiga, sem queda de cabelo, aumento de testosterona, sem precisar tomar nenhum hormônio, não tomou nada. Nós conseguimos somente com a suplementação aumentar tudo isso nele, melhorar. Eu tenho uma outra paciente que emagreceu 20 quilos. 20. Eu tenho outro que 20, eu tenho outro de 15, eu tenho vários pacientes de muito emagrecimento, mantendo, tá? Esses produtos podem usar por via oral? Pode, Rafael. Pode usar tudo por via oral também. Pode usar tudo por via oral. Esses aqui, ó, são de via oral, que a gente tem que usar, que é a suplementação oral. Whey, todos os dias tem que tomar uma dose de whey. Ah, tem que ser o whey isolado? Não, pode ser o concentrado, pode ser o mesclado, né? Que é concentrado com isolado, mas tem que ter 30 gramas de whey dia. Pepstron. Pepstron é um peptídeo, é um dos peptídeos que entrou no mercado, derivado da ervilha, maravilhoso, associado com HMB. Olha o HMB oral aqui, para manutenção de massa muscular. Ômega 3, tem que usar para reduzir a inflamação. Complexo B ou zinco. Quem for usar oral, eu indico muito o Vitergan Zinco Plus, para o paciente não ter redução na imunidade. Então, eu gosto muito de passar para os meus pacientes a suplementação de minerais por via oral, para ele tomar todo dia. Vitergan Zinco Plus, tá aqui escrito para vocês. Paciente precisa de um detox, o fígado tá lascado, Riusa. NAC, 600 miligramas 2 vezes ao dia. Vitamina D com K2, se for usar oral, 5 mil unidades pelo menos por dia. Magnésio, magnésio pode ser o de malato, tá? 300 miligramas pelo menos por dia. E o probiótico, eu gosto muito de usar o probiótico no início do tratamento e ali quando a gente aumenta as doses e o paciente tem um probleminha intestinal. Aí vocês podem usar aquele probiótico 20 bi, tem nas farmácias, pode agregar o probiótico 20 bi para melhorar o intestino do seu paciente, ok?
Isso serve para bariátrico, serve para todos os pacientes de emagrecimento. Não quer dizer que é só para Monjaro, tá, gente? E eu posso agregar isso para paciente que é um bariátrico? Ele não toma Monjaro? Pode. Ah, eu tô com uma paciente que tá fazendo emagrecimento, mas ela não tá usando Monjaro, ela tá usando emagrecimento mais natural, por conta ali, né, na raça, na raiz aí. Então, pode usar também. E aí eu trouxe a fórmula para vocês de massa muscular, que é essa daqui. Essa é uma fórmula que eu tomo também. Eu não faço uso de Monjaro, apesar que uma galera achou que eu tava usando. Não faço, gente. Eu não faço uso de Monjaro porque eu tô fazendo tratamento e não dá para eu associar mais uma medicação. Então, ó, o que eu uso aqui? Pepstron, de 2,5 gramas, HMB, 3 gramas, creatina, 3 gramas, OKG, tá? OKG, 1 grama e tirosina, 500 miligramas. Isso aqui tudo vai para o sachê, um suquinho. Tomar uma vez ao dia antes da atividade física ou no lanche da tarde ou da manhã durante o tratamento. Isso aqui vai manter a massa muscular e vai aumentar o metabolismo do Monjaro, melhora a metabolização do Monjaro, porque eu tenho HMB, eu tenho creatina e eu tenho o OKG, que é ornitina seta-glutarato. A ornitina seta-glutarato, para quem não sabe, o que ela faz? Ela melhora a sensibilidade do GH, tá? Que é o hormônio de crescimento, que acelera também o metabolismo. Tudo bem até aqui? Tá valendo a pena ter ficado nessa aula? Nutricionista pode indicar essa fórmula? Pode. Tudo que tá aqui oral, os nutricionista pode indicar. Pode indicar, tá? Quero vocês usando tudo isso aqui. Botam em prática. Perfeito? E aí, gente, a estratégia alimentar desse paciente vai ser uma estratégia alimentar menor. Ele vai consumir em torno de 800 a 1.000 calorias dia. Aqui as nutricionistas tiram de letra, né? Que é a praia de vocês. Então, é um paciente que vai usar mais proteínas magras, né? Ele vai reduzir carboidrato, ele vai consumir muito mais legumes e verduras à vontade. Ele vai consumir azeites, abacates, castanhas e evitar glúten e leite de vaca. Eu sempre falo para os meus pacientes, ó, vamos reduzir glúten e leite de vaca porque eles têm um comportamento inflamatório. E aumentar a hidratação. Eu coloquei 2,5 litros por dia, mas isso aqui depende muito do peso da pessoa. Tem pessoa que vai consumir 3 litros até 4 litros de água por dia, principalmente os bem gordinhos. Um segredo para vocês: os pacientes que estão em uso de Monjaro, eles precisam consumir mais água. Por que eles precisam consumir mais água? Porque eles vão fazer muita cetose. E a cetose metabólica precisa muito de água para o emagrecimento, tá? Eles precisam muito de água para emagrecimento. Então, a água é um fator importante no emagrecimento, tá? Ó, a doutora Cris aqui, ó, precisarem de parceria de médica, nutróloga, ela é médica do Rio de Janeiro, tá à disposição aí, ó, faz consulta online. Vocês que querem trabalhar com mão de aro e não são médicos, vale demais a pena fazer parcerias, tá? Vale demais a pena fazer parceria com os médicos, porque daí o médico cobra a consulta dele e vocês ficam com a suplementação. Perfeito? Manda ver aí, vamos fazer parceria. Acompanhamento clínico. Revisar os sintomas e exames a cada 4 semanas. Ajustar dose e suplementação conforme tolerância. E focar em manutenção de massa magra e estímulo de treino. Isso aqui é extremamente importante. Agora eu vou dizer algo para vocês. Essa é a minha última aula do ano. Última, tá? Nem ia acontecer essa aula. Essa aula não ia acontecer. Vocês estão com a faca e o queijo na mão para iniciar o ano da forma correta. E começar é agora. É agora que vocês começam a falar e a mostrar para os seus pacientes a importância de começar bem o ano no processo de emagrecimento. Todo mundo aqui, ó, vai prometer que vai emagrecer, que quer um ano diferente. Então, você mostra esse caminho para os seus pacientes. O que nós fizemos para vocês?